Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma semana. Estamos no tempo pascal, na segunda semana da Páscoa. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia! Ouçamos o Evangelho desta segunda-feira, que dessa segunda semana da Páscoa, que está em João, capítulo 3, versículos do 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, e de fato ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires, pois eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos hoje esta leitura de Jesus, aliás, esse encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos foi visitar Jesus de noite. E esse detalhe é importante, dizer que foi à noite, porque parece indicar que não se queria, num primeiro momento, Nicodemos não queria comprometer e arriscar a posição destacada que gozava naquela estrutura religiosa do tempo. Ele era membro do Sinédrio e Nicodemos aparecerá depois, mais tarde. Ele vai depois defender Jesus publicamente perante os chefes dos fariseus. E Jesus anuncia a Nicodemos que para entender a sua proposta é preciso nascer de Deus. E explica-lhe que esse novo nascimento é o nascimento da água e do Espírito. Disse Jesus: em verdade te digo, que você não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha te dito, necessário vos é nascer de novo. Então, duas coisas nos parecem claras nestas palavras de Jesus. O batismo é necessário para a salvação. O batismo é o nascimento para o reino de Deus. E este novo nascimento se dá pela força do Espírito Santo. A água é símbolo da graça. O Espírito Santo é que santifica por meio da água. A água e o Espírito Santo são sinais de vida. Então, na ressurreição, Cristo foi gerado para uma vida nova. Era homem de carne, que assumiu a nossa natureza e tornou-se homem espiritual. Quer dizer, renasceu. Pela ressurreição, aquela carne de Jesus, aquela dimensão humana de Jesus,
foi toda plenificada, foi glorificada. Isso é a ressurreição. É uma mudança. Houve uma mudança substancial. Assim como no batismo, quando nós somos batizados, há uma mudança ontológica dentro de nós. Aquela natureza humana, ela é plenificada pela morte e ressurreição de Jesus. Nós somos também atingidos no íntimo de nós. Assim como depois também, na consagração do pão e do vinho, há uma mudança substancial. Já não é mais o corpo, aliás, já não é mais o pão, não é mais o vinho, mas agora o corpo e o sangue do Senhor. Isso é fundamental para nós. E Nicodemos não conseguia entender, sair daquele esquema humano para deixar-se penetrar pela graça, por um sentido maior, espiritual. A nossa vida, ela deve ser preenchida por esse sentido espiritual. Nós devemos deixar-nos tocar pela morte e ressurreição de Jesus para que a nossa carne, para que essa nossa dimensão humana, ela possa ser ampliada, transformada, não só ampliada, mas é transformada, assim como aquela água batismal que foi abençoada, por meio dela nos é conferida uma graça santificante, uma graça espiritual. Assim como por meio do pão e do vinho, Deus infunde nele uma graça espiritual. É a força do ressuscitado. E nós precisamos entender isso, que na nossa ressurreição, ela deu seu início no batismo, a qual experimentamos a plenitude da vida na morte de Cristo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, nascer do alto é graça que Deus nos deu por meio do seu Filho. Mas nascer do alto não é só ser batizado, mas é acolher cada dia o ser espiritual que o Pai nos dá na ressurreição. É o estar ressuscitando, é o estar morrendo para o pecado e estar ressuscitando todos os dias pela graça de Cristo. Precisamos renascer em cada etapa da nossa vida. E nascer do Espírito não acontece de uma vez para sempre. E as dificuldades da nossa vida, elas são um chamamento a renascer mais uma vez. Então que nós possamos professar a nossa fé no ressuscitado, para que nós possamos nascer de novo. Nicodemos não pôde entender o sentido da palavra de Jesus no primeiro momento, porque para entender Jesus e o sentido da sua palavra, é preciso segui-lo, estar com ele, se tornar discípulo dele. Nascer do alto é viver de fé, é viver da graça divina, é se tornar um ser humano espiritual, vivendo ressuscitado. Isso não quer dizer que é abandonar as coisas, não, mas é transformar este mundo a partir daquela vida transformada por dentro. É um jeito novo, atitudes novas, agindo no amor, na unidade, em comunhão profunda com Deus e com os irmãos. Essa é a grande novidade que o cristianismo tem a oferecer ao mundo. E sem nascer do alto, não há como testemunhar o Cristo Jesus. Por isso pedimos nesse dia que eu me abra de par em par, Senhor, ao Teu Espírito, para ser sempre capaz de renascer, sem desanimar, com as dores que antecedem a cada nascimento. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.